Amor não paga as contas, meu marido disse. Ao seu lado não vou ter futuro. Eu assinei o divórcio, mas horas depois a mãe dele liga desesperada. Não assine o divórcio. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. O som das taças de cristal tilintando e das risadas forçadas ecoava ao meu redor, mas para mim era como se eu estivesse no fundo de um poço ouvindo um mundo ao qual eu não pertencia mais. Eu ajeitei o vestido simples que havia escolhido com tanto cuidado, sentindo o tecido barato arranhar minha pele sobre o olhar julgador das outras esposas, todas adornadas com joias que valiam mais do que nossa casa. Estávamos em mais um evento da empresa do meu marido e a sensação de ser um peixe fora d'água nunca fora tão forte. E esta é a minha esposa, ele disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Seu chefe, um homem imponente de terno caro, me mediu de cima a baixo com um olhar rápido. Ela é o meu porto seguro. Cuida de tudo em casa para que eu possa focar no que realmente importa. As palavras deveriam soar como um elogio, mas saíram da boca dele como uma demissão. O que realmente importa? E o que eu fazia, aparentemente, não importava. Eu forcei um sorriso e estendi a mão. Mas o chefe já havia se virado para o meu marido, continuando a conversa sobre fusões e aquisições. Fiquei ali, de pé, com a mão estendida no vazio por um segundo que pareceu uma eternidade, antes de deixá-la cair ao lado do corpo. Invisível. Era isso que eu era, um fantasma na festa da vida dele. Meu marido nem notou. Ele estava radiante, no centro das atenções, o garoto de ouro da firma. E eu me lembrava do porquê. Lembro-me vividamente há 5 anos, quando estávamos sentados em nossa pequena cozinha, com contas espalhadas pela mesa. Eu tinha acabado de receber uma proposta para expandir meu pequeno ateliê de artesanato, um negócio que eu construí com minhas próprias mãos e que enchia meu coração de alegria. Na mesma semana, ele recebeu a oferta de emprego que mudaria nossas vidas. O salário inicial era baixo, mas o potencial de crescimento era enorme. Eu não sei, meu amor, eu disse, preocupada. Mal vamos conseguir pagar o aluguel com esse salário? Ele segurou minhas mãos, seus olhos brilhando com uma ambição que eu admirava. É por isso que eu preciso de você, ele disse, voz suave, cheia de promessas. Eu sei que é um sacrifício, mas se você puder segurar as pontas por um tempo, adiar um pouco o seu sonho, eu prometo, em alguns anos eu estarei ganhando o suficiente para nós dois. Você nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. Você poderá abrir o maior ateliê que quiser. Eu só preciso do seu apoio agora. E eu acreditei. Acreditei nele, em nós. Guardei meus sonhos em uma caixa, tranquei meus talentos e dediquei cada gota da minha energia a ele. Tornei-me sua secretária, sua cozinheira, sua terapeuta, sua maior fã. Eu organizava sua vida para que ele pudesse focar naquela escada corporativa. E ele subiu. Rápido. Cada promoção trazia um apartamento maior, um carro mais novo e um abismo mais profundo entre nós. O homem que segurava minhas mãos com carinho na cozinha desapareceu, substituído por um estranho que suspirava de impaciência se eu demorasse para encontrar suas chaves. As conversas sobre os nossos sonhos foram trocadas por monólogos sobre as metas dele. As noites de filmes no sofá foram substituídas por jantares de negócios onde eu era orientada a apenas sorrir e concordar. Você não entende a pressão que eu sofro. As contas não param de chegar. Este estilo de vida custa caro. Que estilo de vida? Eu perguntei uma vez, a voz trêmula. O estilo de vida onde jantamos em silêncio e você passa os finais de semana respondendo e-mails? Eu sinto a sua falta. Ele riu, um sorriso amargo e sem humor. Ah, por favor, não comece com esse drama. Amor não paga as contas. Seu apoio é legal, mas não tem valor prático, entende? Eu preciso de mais. Eu preciso de uma parceira que some, que agregue. Cada palavra era uma facada. Meu apoio não tinha valor. Os anos que eu dediquei e os sonhos que eu sacrifiquei eram um nada, eram apenas um drama. A humilhação se tornou constante. Se eu comprava um vestido novo, ele reclamava do preço. Se eu tentava conversar sobre os novos amigos ricos dele, ele me cortava, dizendo que eu não entenderia.
O pior momento foi durante um jantar na casa de seu diretor. A esposa dele, uma mulher elegante e advogada de sucesso, perguntou sobre minha carreira. Antes que eu pudesse responder, meu marido interveio com uma risadinha. Ah, ela tem o trabalho mais difícil de todos, me aturar. Todos riram e eu senti meu rosto queimar. Ele me reduziu a uma piada, um fardo. Naquele momento, olhando para ele e rindo com seus colegas, percebi que ele não tinha apenas vergonha da minha simplicidade. Ele tinha vergonha de mim. Naquela noite, no silêncio do nosso quarto luxuoso e frio, eu me olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta tinha olhos cansados e um sorriso que não existia mais. Eu havia me tornado um acessório em sua vida, um item antigo que ele não sabia como descartar. Eu me sentia presa, sem valor, um eco em uma casa que nunca se tornou um lar. E eu o amava, ou talvez amasse a memória do homem que ele um dia foi. Mas uma coisa era certa. O casamento que eu lutei tanto para construir estava morto, e eu era a única que ainda não tinha tido a coragem de enterrá-lo. A volta para casa depois da festa foi silenciosa, mas era um silêncio que gritava. Eu olhava pela janela do carro, vendo as luzes da cidade passarem como borrões, sentindo o peso do desprezo dele ao meu lado. O ar dentro do carro de luxo, que deveria ser um símbolo do nosso sucesso, parecia rarefeito e sufocante. Assim que ele estacionou na garagem, eu não esperei que abrisse a porta para mim, como ele costumava fazer nos primeiros anos. Saltei para fora e entrei em casa, o som dos meus saltos no piso de mármore ecoando a urgência que eu sentia. Eu não aguentava mais um minuto daquela farsa. Ele entrou logo atrás, jogando as chaves em uma bandeja de prata com um barulho metálico que me fez estremecer. Ele afrouxou a gravata, caminhou até o bar e serviu-se de uma dose de uísque, tudo sem dizer uma única palavra. "O que aconteceu conosco?" perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu pretendia. "O que aconteceu? A vida aconteceu. Eu cresci e você ficou para trás." "Fiquei para trás?" repeti, sentindo uma onda de indignação me dar força que faltava. "Eu não fiquei para trás. Eu parei a minha vida para que a sua pudesse decolar. Eu estava ao seu lado em cada passo, em cada noite mal dormida, em cada apresentação que você ensaiava na frente do espelho. Eu estava lá." Ele deu um gole na bebida e soltou uma risada amarga, o som arranhando minha alma. "Ah, e de que adianta isso agora? De que adianta você estar lá? Eu preciso de mais do que uma líder de torcida, entende? Olha ao seu redor. Olha as pessoas com quem eu convivo. As esposas deles são advogadas, médicas, diretoras. Elas agregam, elas têm conexões, elas trazem valor. E você? O que você traz, além de boas lembranças e um jantar na mesa?" As lágrimas brotaram nos meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. "Eu trouxe amor. Eu trouxe apoio incondicional. Eu construí um lar para você voltar todos os dias." Foi então que ele explodiu. Seus olhos se tornaram frios como aço e sua voz se elevou, enchendo a sala com uma crueldade que eu nunca tinha ouvido antes. "Amor? Amor não paga as contas!" ele gritou, batendo o copo na bancada com força. "Esse seu apoio não paga a hipoteca deste apartamento, não paga as prestações deste carro, não paga as viagens que eu preciso fazer. Eu estou carregando nós dois nas costas e eu estou cansado de pedir desculpas por você, cansado de ver os outros me ultrapassando porque tem parceiras de verdade. Ao seu lado eu não vou ter futuro." Eu fiquei paralisada, cada palavra dele me atingindo como um golpe físico. Ele caminhou até sua maleta de couro, abriu-a com movimentos bruscos e tirou de dentro um envelope. Ele o jogou sobre a mesa de centro e os papéis deslizaram para fora. "Aqui está o seu futuro e o meu", ele disse, a voz agora baixa e letal. "Eu já assinei, só falta a sua parte. Assine isso e suma da minha vida. Eu quero seguir em frente, sem âncoras." Eram os papéis do divórcio. Ali, preto no branco, o fim oficial de tudo que um dia fomos. Meu coração se partiu em 1.000.000 de pedaços. O ar me faltou. Com as mãos trêmulas, eu me inclinei e peguei os documentos. A assinatura dele estava lá, firme e decidida.
Era real. Ele realmente queria apagar cada vestígio de mim. Eu segurava os papéis, sentindo o peso da minha vida inteira neles, quando meu celular começou a tocar. O som estridente cortou a tensão mortal na sala. Olhei para a tela. Era minha mãe. Uma ligação dela àquela hora da noite só podia significar uma coisa. Meu estômago gelou. Alô? Atendi, minha voz um fio. Do outro lado ouvi o som de choro. Filha! A voz da minha mãe estava embargada. É o vovô. Ele nos deixou. Ele se foi dormindo, querida. Em paz. O mundo ao meu redor parou de girar. Os papéis do divórcio escorregaram dos meus dedos e caíram no chão, espalhados. Meu avô. Meu querido avô. O homem que me ensinou a pescar, que contava as melhores histórias, que sempre acreditou nos meus sonhos, mesmo quando eu mesma os esqueci. A dor da traição do meu marido foi instantaneamente engolida por uma onda de luto tão avassaladora que me deixou sem ar. Mãe, eu estou indo para aí, gaguejei, já me movendo em direção ao quarto como um autômato. Desliguei o telefone e comecei a jogar roupas aleatórias em uma mala pequena. Meu marido me observava da porta, com uma expressão impaciente. Meu avô morreu, eu disse, a voz vazia de qualquer emoção. Preciso ir para casa. Eu esperava um pingo de compaixão, meus pêsames, um gesto de conforto, mesmo que falso. Em vez disso, ele cruzou os braços. Certo, sinto muito por isso, disse ele com a mesma emoção de quem lê uma lista de compras. Mas e os papéis? Resolva suas coisas da família, mas depois me envie os documentos assinados o mais rápido possível. Quero acabar com isso logo. Aquela foi a última gota. Olhei para o homem à minha frente e não vi nada. Nenhuma alma, nenhuma compaixão, apenas um posto de ambição fria e egoísta. Sem dizer mais uma palavra, peguei os papéis do divórcio do chão, caminhei até a cômoda do corredor, abri a gaveta de baixo, aquela onde guardávamos coisas velhas e esquecidas, e os joguei lá dentro. Fechei a gaveta, peguei minha mala e saí pela porta sem olhar para trás. Eu não estava apenas deixando meu marido. Eu estava deixando um fantasma e correndo para o funeral da única pessoa que, no fundo, sempre me fez sentir que eu tinha valor. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor e saudade, mas também de um calor humano que eu não sentia há anos. Na casa dos meus pais, o cheiro de café e de bolo de fubá, o favorito do meu avô, preenchia o ar. Tios, primos e vizinhos entravam e saíam, trazendo comida, abraços e, o mais importante, histórias. Sentada na velha poltrona de balanço do meu avô, eu ouvia sobre sua juventude, suas travessuras, o amor profundo que ele tinha pela vida e por cada um de nós. Aqui ninguém me media pelo valor da minha roupa ou pela importância do meu marido. Aqui eu era apenas eu. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia ser mais do que o suficiente. Em meio ao luto, meu celular vibrava incessantemente no bolso. Eram mensagens e ligações dele. No primeiro dia, ignorei. Eram provavelmente para me apressar com o divórcio. No segundo dia, durante o velório, as chamadas se tornaram frenéticas, uma atrás da outra, dezenas delas. Vi uma prena da mensagem no ecrã. Me atenda, por favor. É urgente. Eu te amo. Aquelas 3 últimas palavras, que eu tanto desejei ouvir por anos, agora soavam falsas e patéticas. Senti uma pontada de raiva. Como ele ousava invalir meu luto com seus joguinhos? Desliguei o celular e o guardei no fundo da bolsa, decidida a não deixar que sua toxicidade estragasse a despedida do homem que eu mais amava. O que eu não sabia era que, enquanto eu chorava a perda do meu avô, uma cena desesperada se desenrolava a centenas de quilômetros dali. Foi só muito tempo depois que sua mãe, em uma conversa cheia de vergonha e arrependimento, me contou o que realmente aconteceu naquela tarde. Ele estava em seu escritório, provavelmente comemorando sua recém-adquirida liberdade, quando o telefone tocou. Era a mãe dele, e sua voz estava carregada de pânico. Você não fez isso, fez? Me diga que você não assinou aqueles papéis.
Ela praticamente gritou. Ele, com a arrogância de sempre, respondeu de forma fria. Tarde demais, mãe. Eu já assinei e entreguei para ela há 2 dias. Já era hora de me livrar daquele peso morto. Mas por que tanto desespero agora? Você nunca gostou muito dela? Houve um silêncio na linha, seguido por um soluço. Seu idiota! Seu imbecil ganancioso! A mãe dele chorou. Você não entende nada. A irmã dela acabou de me ligar. Elas estão no escritório do advogado do avô. O testamento foi lido. Ele bufou impaciente. E daí? O velho deixou a casinha de pesca e a coleção de selos para ela? Que ótimo! Ela vai precisar, já que não terá mais o meu dinheiro para sustentá-la. A voz da mãe dele baixou para um sussurro chocado. A casa de pesca? Ele vendeu todas as terras dele há alguns anos para uma grande construtora. Ninguém sabia. Ele investiu tudo. Tudo, filho. O advogado acabou de anunciar. Ele deixou toda a fortuna para ela. Ela é a única herdeira. Estamos falando de milhões. Milhões. Você entende o que você jogou fora? Ele ficou mudo. Sua mãe me contou que o silêncio do outro lado da linha foi tão profundo que ela pensou que a ligação tivesse caído. Ela podia quase ouvir as engrenagens girando na cabeça dele, o choque, a negação e, finalmente, o pânico absoluto. O futuro brilhante que ele imaginou para si mesmo, talvez ao lado de uma herdeira rica, tinha acabado de se materializar. Mas ele estava do lado errado da equação. Ele não tinha se livrado de uma âncora. Ele tinha cortado seu bilhete de loteria premiado em pedaços. Foi nesse momento que as ligações incessantes começaram. Aquele desespero não era por mim, nem pelo nosso amor perdido. Era pelo dinheiro, pelo futuro luxuoso que escorregou entre os dedos gananciosos dele. No dia seguinte, após o enterro, eu estava sentada na varanda dos fundos, vendo o sol se pôr e pintando o céu com as cores favoritas do meu avô. O celular, que eu havia ligado novamente, começou a tocar. Era ele, pela 100ª vez. Respirei fundo. O dor do luto ainda estava lá. Mas algo novo havia se solidificado dentro de mim. Uma calma fria, uma clareza cortante. Eu não sentia mais a dor do coração partido que ele me causou. Sentia apenas um desprezo gelado. Decidi atender. Eu precisava que aquilo parasse. Alô? Eu disse. Minha voz neutra. Do outro lado ouvi um suspiro de alívio e então a voz mais melosa e desesperada que eu já tinha ouvido na vida. Meu amor, graças a Deus você atendeu. Eu estava tão preocupado. Como você tá, meu anjo? Eu sinto muito, muito mesmo pela sua perda. E sinto mais ainda por ser um idiota. A pressão do trabalho, o estresse. Eu disse coisas horríveis. Coisas que eu não sinto de verdade. Eu permaneci em silêncio, ouvindo aquela performance patética. Eu te amo, ele continuou, a voz embargada por um choro falso. Você é a única mulher da minha vida. O que eu disse sobre futuro, meu único futuro é com você. Jogue aqueles papéis fora, meu amor. Amasse-os, queime-os. Quando você voltar, vamos recomeçar. Podemos fazer uma viagem, só nós dois, para onde você quiser. Por favor, me dê só mais uma chance. Me perdoe. Ele terminou seu discurso esperando ansiosamente pela minha resposta. Eu olhava para o horizonte, para o céu vasto e livre. O futuro que ele descrevia, um futuro comprado com o dinheiro do meu avô e baseado em sua mentira, me causava náuseas. Ele não me amava. Ele amava o que eu, de repente, representava. E naquele instante, a tristeza deu lugar a uma força que eu não sabia que possuía. Do outro lado da linha, o silêncio dele era pesado, cheio de uma expectativa ansiosa. Ele achava que suas palavras ensaiadas, sua falsa demonstração de amor, seriam o suficiente para me fazer esquecer anos de humilhação e descaso. Ele esperava que eu caísse aos seus pés, grata pela chance de voltar para a gaiola dourada que ele havia construído. E a percepção do quão pequeno e previsível ele era me atingiu de uma forma tão absurda que eu não consegui segurar. Primeiro foi um sopro de ar, quase um soluço. E então, uma risada começou a borbulhar do fundo do meu peito. Não foi uma risada de alegria, mas de pura e completa ironia.
Eu ri da sua mudança patética, ri da sua ganância transparente. Ri da minha própria estupidez por ter demorado tanto para ver quem ele realmente era. Por que você está rindo? Ele gaguejou, a confusão e o medo começando a se infiltrar em sua voz melosa. Eu respirei fundo, parando a risada e deixando um silêncio gelado tomar seu lugar. Quando falei, minha voz era a mais fria que eu já conseguira produzir, um eco do homem que ele havia se tornado. É que é tarde demais, querido, eu disse, saboreando a clareza daquelas palavras. Você me disse para assinar os papéis e sumir da minha vida. E eu sou uma mulher que aprende a obedecer. Desejo concedido. Não, amor, por favor, não diga isso, ele implorou. O desespero agora é evidente. Nós podemos rasgar os papéis, eles não significam nada. Ah, mas eles significam, continuei com uma calma mortal. E então, eu contei a mentira mais libertadora da minha vida. Eu assinei e protocolei os papéis assim que cheguei aqui na cidade. Foi a primeira coisa que eu fiz para tirar logo esse peso das minhas costas. O divórcio já está correndo. Acabou. O que se seguiu foi o som mais gratificante que eu já ouvi. Não foi um grito, nem um xingamento. Foi um som engasgado, um suspiro que morreu na garganta. O som de um homem vendo um prêmio de loteria queimar diante dos seus olhos. O silêncio desesperado dele no telefone foi a sinfonia da minha libertação. Ele não disse mais nada. Não havia mais nada a dizer. Sua ganância o havia condenado. Sem me despedir, eu encerrei a chamada e bloqueei seu número. Claro que eu não tinha protocolado nada. Mas a primeira coisa que fiz na manhã seguinte foi ligar para o advogado do meu avô. Contratei a melhor equipe jurídica que o dinheiro podia comprar. Eles me guiaram por todo o processo, garantindo que cada centavo do que era meu por direito ficasse protegido de qualquer tentativa dele de se aproximar. Só então, com tudo devidamente assegurado em meu nome, eu assinei aqueles papéis. Assinei com um sorriso, não de tristeza, mas de alívio. Enviei-os por um oficial de justiça e nunca mais olhei para trás. Com a herança, eu não comprei um carro de luxo ou um apartamento de cobertura. Eu investi em mim. A primeira coisa que fiz foi uma longa viagem sozinha. Visitei lugares com os quais eu só sonhava. Comi comidas que nunca tinha experimentado. Conheci pessoas que não queriam nada de mim, além de uma boa conversa. Eu me lembrei de quem eu era sem ele. A mulher curiosa, criativa e corajosa que eu havia trancado numa caixa por tanto tempo. Quando voltei, sentindo-me renovada e forte, reabri meu negócio. Mas não o pequeno ateliê de antes. Aluguei um grande espaço no centro da cidade, contratei outros artesãos talentosos e criei uma marca. Meu trabalho, que ele um dia chamou de sem valor prático, floresceu. Minhas peças, que combinavam a tradição que aprendi com meu avô e um designer moderno, viraram um sucesso. Em 2 anos, eu não era mais a esposa invisível de um executivo. Eu era uma empresária respeitada, dona do meu próprio tempo, do meu próprio dinheiro e, o mais importante, do meu próprio futuro. Às vezes eu recebia notícias dele por amigos em comum. Diziam que ele havia se afundado em dívidas tentando manter as aparências, que sua carreira na empresa estagnou, pois sem a minha base para sustentá-lo, o brilho dele se apagou, revelando o homem inseguro e medíocre que ele realmente era. Ele perdeu o apartamento de luxo, o carro do ano e os amigos ricos que só estavam por perto enquanto ele estava no topo. Minha superação foi completa, não no dia em que fiquei rica, mas no dia em que percebi que a felicidade dele não me importava mais. Nem para o bem, nem para o mal. Ele se tornou irrelevante. Eu o deixei exatamente como ele queria, sozinho. Mas ele ficou com nada, além do arrependimento amargo, assombrado pelo e se. E eu fiquei com tudo. Provei a mim mesma e ao mundo que o meu futuro brilhante nunca, jamais precisou dele para acontecer.
Na verdade, ele só começou de verdade quando eu o deixei para trás.